Será que vai ter emprego para mim e para você daqui 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses? Cargos em extinção e esse líder do amanhã, mas é hoje, é daqui a pouco depois da vinheta. Fala T&D, começando o episódio 99 e eu aqui com o Igor Coso. Eu prometo para você, já que eu estou olhando aqui no roteiro e toda a especialidade do nosso convidado, eu acho que a gente vai sair daqui um pouco angustiado. Bem-vindo, Igor. Opa, Eli, sempre bom estar aqui. E acho que essa angústia é positiva para a gente dar aquela movimentada, aquela sacudida e olhar. Então é sempre importante a gente trazer um pouco dessas provocações. Será que os empregos estão acabando? Será que vai ter... O que eu vou fazer com tanta tecnologia, com tanta novidade? Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje e como que eu vou assumir essa posição de liderança, o que é esperado desse líder do amanhã. Então, estou super animado para o nosso papo de hoje com um convidado super especial. A gente vai provocar, mas é ele que vai responder, ele que se É vire. isso aí. É o João Roncati, que está vindo aqui pela primeira vez. Ele é diretor da People Strategy, mestre em planejamento e estratégia. Ele é economista com especialização em finanças. Ele tem MBA executivo internacional, tem carreira executiva em empresas de grande porte. Tem mais um monte de coisa aqui, mas a gente quer provocar. Quem que é o João como ser humano? O que é que não está no LinkedIn? Bem-vindo, João. Muito obrigado, Eli. Muito obrigado, Igor. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E o mais importante que não está no LinkedIn é que eu tenho um propósito de vida de criar 3 caras como cidadãos que tragam valor positivo ao mundo. Esses 3 caras hoje têm 16, 16 e 18 anos. E a forma que eu tenho para fazer isso, para criá-los, para dar exemplo, é tendo uma empresa válida e tendo ações sociais válidas. Então, esse é o meu maior propósito, que esses caras sejam cidadãos que tragam valor positivo ao mundo. 16, 16 e 18, temos gêmeos nesta mesa, gente. Como assim? Aqui, ó, tem 3 por aí, 4 por aqui e 3 aqui. Olha então, só. 3, 6, a gente tem 10. Absolutamente 10. fora da média, né? Para uma Absolutamente grande fora da cidade. média e que nos dá de verdade esse propósito. Vamos provocar então, ó. Para esses caras, esses seus 3 aí, 16, 16, 18 e mais todos os nossos que estão nessa mesa. Como é que vai ser esse mercado de trabalho? Tem cargo que tem data de validade? Eles vão começar em alguma coisa que já não vai mais existir? Ou eles querem buscar uma especialização que já não acontece mais? O que está acontecendo, João? A fluidez do mercado de trabalho é algo histórico, né? Ele sempre existiu. O que a gente sabe, por pesquisas e observação, é que esses ciclos de volatilidade se reduziram, portanto, as mudanças são muito mais rápidas, né? E pode parecer um chavão dizer, a inteligência artificial, neste momento, irá acelerar esse processo muito além do que a gente tem condições até de prever. Então, sim, há uma mudança muito grande no mercado de trabalho e que deverá trazer tanto a mudança da relação do indivíduo com o ambiente de trabalho, quanto a sua relação formal com o empregador e aquilo que ele precisa fazer no futuro. São 3 pontos muito importantes. O primeiro deles vem mudando é a forma de se relacionar com o ambiente de trabalho, né? Os ambientes têm se transformado, são um pouco mais formais, estão muito mais conectados a valores, né? E a gente vê o começo da extinção da velha carteira de trabalho ou a forma como os brasileiros estão acostumados a ver o emprego. Em outros países, nós sabemos isso já não existe há muito tempo, a relação é diferente, e nós ainda sofremos para pensar em relações que não sejam neste formato, porque nos sentimos inseguros, né? As pessoas se sentiam abrigadas com a instituição CLT, carteira de trabalho, fundo de garantia, etc. Tudo que vem junto com essa relação. Isso vem mudando, né? Inclusive do ponto de vista jurídico, com reconhecimento de outras formas de você estar conectado formalmente ao ambiente de trabalho. A segunda coisa importante é como as pessoas tratam o ambiente de trabalho, né? Eu sou da geração X, onde vestir a camisa era o primeiro valor fundamental. Se não vestia a camisa, você era um cara considerado de valor dentro da organização, e isso, inclusive, era um requisito para você ficar dentro da empresa. Quando você ia analisar 2 pessoas num corte, assim, aquele veste mais a camisa, ele fica, o outro sai, né? Existe uma exigência de que o ambiente de trabalho e a empresa fossem a coisa mais importante da sua vida, qualquer que fossem as outras coisas, família, desejos pessoais, etc. Isso mudou muito e a pandemia acelerou essa mudança.
Quando as pessoas foram colocadas em trabalho remoto sem nenhuma preparação e voltaram para dentro de casa, né, que ela abandonava de manhã e voltava à tarde da noite, houve uma reconexão das pessoas com a sua própria casa, seus laços familiares, o seu pet, as suas plantas, a sua varanda, que mudou o mercado imobiliário nas grandes capitais e no mundo todo, não é só Brasil, e que fez com que as pessoas profundamente, por vivência, dissessem o que os especialistas chamavam a atenção, que é ressignifica as coisas na sua vida. Essa história de que você deposita tudo no ambiente de trabalho e depois de ser demitido diz, nossa, fui traído porque eu acabei com a minha vida pela empresa e a empresa abriu mão, passou a ser vivenciado. E a gente vê gente brigando até hoje para não voltar a trabalhar fisicamente, para não deixar de almoçar com os filhos ou com quem ele tenha qualquer relação pessoal, para não deixar o seu pet mais em casa o dia inteiro. São coisas ainda não totalmente equacionadas. Existe no mercado de trabalho um incômodo com a volta ao presencial agora. Né? Tem uma luta, há um cabo de guerra instalado meio silencioso, que traz um grau de insegurança e insatisfação grande. Né? Você vê que o Google mandou todo mundo voltar presencial. O Zoom mandou voltar presencial. O Google falou que não contrata mais ninguém que não seja presencial. O Google, né? Assim, o mais digital das empresas que transforma a cultura. Se o Google está dizendo isso, o que faremos? Diz assim, o híbrido eles só permitem para aqueles que foram contratados antes da pandemia, depois só presencial. Então, nós não estamos com um modelo definido, né? E claramente não conseguimos gerenciar bem o modelo trabalho à distância. Né, que é um cheque para a liderança, que é fundamental. Né? Um ponto que eu acho que conecta com essa questão do propósito, que eu me identifico também, que o nosso propósito é criar cidadãos do mundo para os nossos filhos. Eu acho que esse é um pouco o caminho. A gente que trabalha com educação, a gente tem esse olhar um pouco com as pessoas com quem a gente interage, de criar esse cidadão do mundo, né, que ele possa navegar nessa fluidez do mercado de trabalho, que possa entender e participar ativamente dessas mudanças, né? A minha filha mais velha também está com 18 anos, teve o processo de escolha da faculdade, desse processo, tal. O que eu vou fazer? Falei, filha, o curso tem que ser uma coisa que está conectada com você. Não pensa, por enquanto, no mercado de trabalho, pensa no que você vai gostar de fazer. Né? Então, porque o resto você vai conseguir conquistar com toda a bagagem que a gente procura passar para eles, né? O que não é fácil, porque a gente tem duas realidades completamente diferentes, né? Os nossos jovens das escolas privadas cada vez mais têm sido em casa, na escola, e no que eles frequentam na internet, que é muito mais forte às vezes do que a casa e a escola, instigados a pensarem em enriquecer rápido. Eles continuam com essa cabeça. Os do setor da educação pública, que viveu um choque com a pandemia, esse choque foi materializado no último Enem com 50% de abstinência, que é um número horrível historicamente. Pensam no trabalho imediato para sobreviver. E aí também não vão pensar no que fazer lá para frente. Então, a gente teve um retrocesso nessa área e a gente precisa continuar reforçando isso. E a gente fala muito para os nossos jovens, os jovens que passam pelos programas da People, dos nossos filhos, assim, cara, você jamais vai ser reconhecido como um talento se estiver trabalhando num negócio que você não gosta. Jamais. E não estiver se divertindo o mínimo. Você não consegue ser talentoso, você está na média para baixo. Então, se você quer ser reconhecido num mundo em que a gente precisa lutar para se destacar positivamente, você precisa estar conectado a alguma coisa que você gosta, né? Nesta nova realidade, que tem também sinais positivos. Por exemplo, você tem as universidades públicas, como a USP, hoje com mais de 51% egressos do ensino público. Isso é um número maravilhoso. Sim. Eu estudei na USP, ao longo de 12 anos, conheci 3 egressos do ensino público, incluindo eu. Né? Não tinha. Simplesmente não tinha. Né? E hoje você tem 52%, sem cair a média histórica de notas, o que é muito bom para aqueles que falam contra as cotas. Né? Então, isso é maravilhoso e é uma mudança de paradigma na cabeça desses dois jovens. Quais? Né? Os do ensino público precisam reconhecer que eles têm chance hoje, como nunca tiveram, e a gente os impulsiona. A People tem programas sociais de formação de liderança para jovens aqui da Zona Leste, que são ótimos, assim, jovens de ensino médio.
E para o jovem do ensino privado, que já me questionou assim, mas não é injusto eu só ter metade das vagas e a minha nota de corte ser o dobro de que vem do ensino público? Eu falei, não é justo nem injusto. Isso é uma reparação histórica e é o seu contexto. Lute por isso. É isso Né? aí. Senão a gente vai para o choramingação, né? Assim, Exato. mas eu queria na sua época. Assim, cara, o contexto é este. Então, contextualizar isso para as relações de emprego é fundamental, é o que nos faz conseguir olhar quais são as perspectivas. Estar incomodado, você usou bem a palavra, né? É o que me faz dar o próximo passo. Eu me movo se eu estou incomodado. Se eu estiver numa zona de total conforto, eu não me movo. Eu fico onde eu estou. Vou deixar do Por jeito que eu vou tá. me mover, Sim. né? Então, essas duas coisas são fundamentais. Eu preciso estar contextualizado, conhecer quais são as variáveis e estar incomodado de buscar o que me realiza, o que me faz feliz, o que me faz contribuir mais com a sociedade, qualquer que seja a sua definição de propósito, né? E, João, a gente tem olhado também agora para esse mercado que já tem percebido que estimular apenas uma busca por cargos talvez não esteja mais funcionando tanto por conta dessa fluidez, por conta dessas novas habilidades que são requeridas. Como é que então a gente desenha uma possibilidade de, enquanto profissionais, que ainda vamos ficar aí, mas quanto 20 anos, 25 anos trabalhando, com essa moçada chegando ainda sem entender muito bem o que vai fazer, mas que funcione nesse novo mundo que a gente está descobrindo o que vai ser. É de verdade olhar para o desenvolvimento de habilidades? E se for, quais delas são importantes para a gente pensar, opa, vou colocar aqui no meu caderno, que essa eu preciso investir tempo, recurso para poder desenvolver. Primeiro, sim, isso tem acontecido, e tem mais uma variável. Além de que mudaram muito, né, os requisitos e as competências necessárias para um cargo, e estão mudando rapidamente, de novo, como eu tinha dito, perdão, as pessoas querem outra coisa do ambiente de trabalho e ressignificaram as suas relações. As corporações não reconhecerem isso é um problema gigantesco, e hoje muitas reconhecem, né? Então, o que a corporação precisa fazer e o indivíduo precisa fazer, eu preciso reconhecer que eu tenho que ressignificar essa relação. A geração X vinha aqui, vestia a camisa e dizia, ok, vamos dar mais retorno acionista e vamos embora com isso. E a geração milênio diz assim, dá mais retorno para o acionista? Como assim? Conta mais essa história aí, que eu estou preocupado com algumas outras coisas aí, né? Com efeito estufa, ou com a minha participação na sociedade. Tem outra coisa mais bonita que essa daí para participar? Então, mobilizar por propósito sempre foi importante, a questão é qual o propósito, né? E a geração Millennium, como todos os jovens, é mais idealista, nós também éramos, né? Mas eles têm têm sido mais resistentes a reconhecer elementos que nós reconhecemos. Hierarquia. Para a geração Millennium, não é um valor. Se não é um valor, por que eu vou só fazer o que me mandaram mesmo? Né? Eu quero um pouco mais, me conta mais sobre essa história. E é uma geração hiperexposta a fontes de informação. Nós não tínhamos a possibilidade de abrir com o celular e dali checar o que é a empresa, o que ela faz, se ela tem processos, se ela tem qual é o histórico. Não tínhamos essa possibilidade. Eles têm, né? Então, eles podem estar ligados a empresas que estão mais próximas do seu propósito de vida. Esse tem sido uma questão muito importante e relevante na configuração das empresas, quando querem atrair e reter gente talentosa, né? E quando querem ressignificar o relacionamento que tem com o indivíduo. Essa questão não está resolvida ainda, né? E mais do que isso, ela fica em suspenso quando a gente pensa na reconfiguração dos cargos, como você falou, ou do próprio trabalho. Se a gente traz a inteligência artificial como uma forte substituta à mão de obra, qualificada, não estou falando de uma operativa, estou falando de mão de obra qualificada, como é que ficam essas relações para o futuro? Aumenta o temor? A geração X viveu o processo do downsizing das organizações, que era corte de gente. Ela vivia com medo de ser demitido. Corta. Vivia com medo de ser demitido. Isso vai voltar a acontecer, né? A pauta de renda mínima para a população é uma discussão viva nos países envolvidos. Importante. Sim. A comunidade como europeia assumiu isso como tema fundamental, porque nós teremos trabalho, como o Igor falou, mas qual a quantidade? Para quais pessoas? Com qual nível de qualificação? E em que funções ou cargos, como você colocou?
A gente não está falando de substituição de mão de obra operativa como recepcionista. Você está falando de substituir advogado trabalhista. Uhum. Você está falando Engenheiros. de engenheiro, Uhum. contador, Uhum. arquiteto, Advogados. médico especializado em imagens. Uhum. A IA lê imagem muito melhor do que qualquer ser humano, com nível de erro muito menor, Uhum. como auxiliar de diagnóstico. Então, você está falando de gente altamente qualificada que passa 4, 5, 6, 7, 10 anos especializando e pode ter a sua posição no mercado de trabalho substituída do dia para a noite. Uhum. Então, são questões em aberto. E eu duvido um pouco de quem tem previsões definitivas para fazer. Sim. O que a gente precisa, na minha opinião, muito mais do que se debater com as previsões, é o que é que nós vamos fazer para alguns cenários que estão começando a se desenhar. Acho que essa é a discussão mais profunda. E a gente tem numa ponta, então, toda essa mão de obra especializada que pode sim ser substituída rapidamente, porque a IA todos os dias tem novidades, e a gente tem nessa outra ponta essa juventude não buscando qualificação, porque ainda está descobrindo o que, que vai ser nesse novo mundo, e aí eles vão ficar aí 5, 10 anos ainda tentando caçar num mundo que vai mudar, enquanto essas pessoas perdem as suas oportunidades de trabalho. Então, tá, a gente enquanto liderança está privilegiado, sentado aqui nessa mesa, e que muitas vezes eu penso que parece que a gente está numa bolha, né? Porque tem aí esses 50% de jovens que nem foram fazer o Enem, quer dizer, nem me interesso em ir buscar esse tipo de especialização para ter uma oportunidade de universidade. Então, a gente aqui, enquanto empresa que está buscando ou faz um recrutamento e seleção, e aí seleciona lá 100 currículos, aparecem 10. O que que a gente faz, então, João? Tem aí algum direcionamento do que você vem estudando, do que você vem olhando, para pelo menos a gente minimizar os efeitos enquanto tudo isso está suspenso e a gente não tem resolução? Eu sempre acho, né, e aí vem da minha formação, eu gosto disso, que desenhar cenário e discutir hipóteses aprofunda a minha capacidade de reação. Então, o que a gente precisa é, em diversos ambientes, como vocês estão fazendo aqui hoje, Uhum. discutir as possibilidades. Discutir primeiro o que vem acontecendo, no que isso implica, se implica em coisas boas e não tão positivas, o que é que nós poderíamos fazer se essas coisas se instalassem. Acho que isso é absolutamente fundamental. Né? Algumas empresas fazem isso internamente para a sua própria estrutura, mas isso precisa acontecer dentro das universidades, precisa acontecer também por órgãos reguladores, precisa acontecer dentro do governo. Não? Porque aí nós nos preparamos e preparados a gente reage muito melhor. A gente está vendo em todas as situações de catástrofe naturais, entre aspas, naturais ou não, porque a intervenção humana é muito forte, que se eu me preparo, eu reajo muito melhor. Então, é necessário parar e discutir com esses jovens. É necessário. Né? A escola do ensino médio, seja pública ou privada, não pode simplesmente entregar conteúdo, e infelizmente as escolas, tanto pública quanto privada, são muito atrasadas em metodologia. É uma das organizações da sociedade mais atrasadas nessa discussão. Não adianta ela entregar o conteúdo exigido pelo MEC, e você não quer me envolver em debates, eu não quero ver. É porque tem a polarização política já traz aqui uma dificuldade da gente falar de coisas que não são tão boas. Então eu entrego e aperto a mão e vou embora. Se eu tenho papel formativo, portanto, de educação, não é de entrega de conteúdo, eu preciso levar essa reflexão. E sempre que a gente leva a reflexão, a gente vê reações muito legais desses jovens, que estão a fim de discutir, que querem repensar as relações. Você vê jovens idealistas que querem trabalhar no setor público para contribuir no longo prazo, né? Que querem mudar o status da relação política, do cargo político com a sociedade, que querem assumir, de fato, o seu papel político como ser humano da polis, né? Todos nós somos, só por estarmos em sociedade, e a partir daí fazerem a diferença. Então, aproveitar essa energia, esse idealismo é fundamental, porque eu posso estar extinguindo alguns empregos formais, mas eu vou ter trabalho no setor público e necessário. Meio ambiente, mais do que nunca, precisa ser discutido e ter gente trabalhando sobre isso, para recuperação de áreas mesmo. Né? E assim vai. Né? Todos os empregos que estão ligados ao bem-estar humano são os menos ameaçados. Porque Igor, você quer ser tratado por um robô altamente qualificado dentro do hospital, quando você está na cama,
no enorme desconforto ou para uma pessoa que olha nos seus olhos e te dá bom dia? O ser humano não tem dúvida de falar assim, eu quero um ser humano. Exato. Depois traz robô especializado para ajudar no diagnóstico. Mas assim, não Mas eu quero tira, alguém aqui comigo. não tira a presença. Nós somos seres sociais, a gente precisa dessa convivência. Né? Eu acho que o grande desafio é justamente isso. Acho que estimular essa questão social do ser humano, né? Para poder trabalhar junto com as máquinas e não contra elas, né? Trabalhar com a máquina como um suporte, né? Nessa questão, ou de repente até substituindo algumas funções, mas que você, como ser humano, você consegue preencher outras que de repente estão deixadas de lado, né? Exato. E você vê hoje profissionais influentes que geraram avanços tecnológicos dizendo nós precisamos ser regulados. Veja a audiência no Congresso americano, quando eles chamaram para discutir o que é o alcance da inteligência artificial, e chamaram o cara que gerou o ChatGPT, etc. Eles dizem assim, nos regulem, por favor. Porque como Harari já disse, né, no Homo Deus, o ser humano é que vai definir, né, a moral do relacionamento ser humano-máquina. Se ele não fizer isso, a máquina fará por ele. Não é um bom caminho. É perigoso. Se não ocupar esse espaço, a máquina vai fazer a partir dos algoritmos, né? Vai. E a partir de linguagens nem sempre compreensíveis para o ser humano. Isso já da foi forma testado dela. mais de uma vez. Quando você põe duas inteligências artificiais para conversarem, o último grande teste feito na Universidade Americana foi você pega uma inteligência artificial de última geração, de quarta geração, uma generativa, e colocaram ela para ensinar uma inteligência artificial básica. E ela não só treinou esta básica e elevou esta de nível, como ela desenvolveu uma linguagem para elas conversarem, porque Era a mais linguagem que ela tinha simples. aprendido era muito chata, muito complicada, ou não era útil naquele momento. Ela desenvolveu uma linguagem mais simples, que não era compreensível para nós. E aí a gente vai ficar como, né? Mas eu acho que essa questão da evolução, da transformação, a gente vai bater numa barreira que a gente... as pessoas... Os cargos, os empregos, eles estão mudando, sofrendo uma grande transformação, mas eu acredito muito que vai bater num ponto... Se a gente tira muitas oportunidades de trabalho, a gente vai ter um problema que as pessoas vão sair do mercado de consumo. E aí é um outro problema econômico. E por isso que as discussões de renda mínima são importantes, mas a renda mínima é mínima, né? Como que a gente gera outras rendas para gerar riqueza? Então, acho que o debate vai ser, se não for filosófico na questão homem-máquina, ela vai cair para o mundo econômico, né? Isso. Por isso nos coloca num ponto que a gente tinha citado, que é ressignificar o próprio trabalho no meu dia a dia, na minha vida. Né? Nós viemos, ao longo de séculos, aprendendo que o ser humano precisa de algumas organizações, ele se filia. Então ele se filia à igreja, que é a organização centenária. No passado, via as Forças Armadas como organização centenária também, isso deixou de ser visto, né, dessa forma. A família como organização centenária e o trabalho. Né? Quando a gente ressignifica relações, eu tenho que ressignificar essa relação com o trabalho, porque eu já não vou mais me filiar à grande corporação. Não quer dizer que eu não possa estar lá trabalhando. Por muito menos tempo também, né? E não quer dizer que eu não possa estar trabalhando e gerando valor para a corporação e para mim. Por que não trabalhar por projetos? Putz, mas daí não vai ter projeto 12 meses do ano, o que eu faço? A gente morre de medo, o que eu faço com esse mês que sobrou? Vai estudar, faz alguma coisa, se desenvolve, faz trabalho social, né? Olha para o seu propósito de vida. É que quando eu me afilio a uma grande organização, eu também largo o meu propósito e assumo a dela. Era isso que por isso é a afiliação, né? Sim. O que a gente precisa é estimular a esse protagonismo. Os jovens trazem essa inquietude. Todos nós trouxemos, né? E ela foi tratada de uma forma ou de outra. Na minha época, você dizia para o estagiário, cala a boca, você não entende nada, e aprende com a gente. E você ia minando a capacidade criativa desse cara e muito da sua energia também, em cima da autoridade e da hierarquia. Isso passou a não existir mais, mas eu preciso substituir isso na forma de orientação. Então, eu quero ouvi-lo, eu sou de forma orientada. Porque senão você traz um jovem também que acha que pode tudo. E essa é uma das características da geração milênio. Altamente carente, quer feedback positivo o tempo inteiro, né? E posso tudo. Não, calma, você não tem experiência ainda para poder tudo. Né? Eu sempre cito, nós tivemos um estagiário na People Strategy e ele falou assim, cansei de fazer trabalho operacional, quero fazer só trabalho analítico. Ele, não tem problema. E quem vai fazer o operacional para você, bem? Adoro gente que se desafia. Tem coisa que eu admiro, é quem faz esforço sincero e quem se desafia. Eu admiro, gosto muito.
aliás, eu acho requisito, né? E aí eu falei, bárbaro, vamos fazer um projeto. Eu tenho um projeto aqui para você fazer, esse aqui é a definição do projeto, monta ele para mim, mas eu quero um projeto formal. Tá bom. Passou uma semana, nada. Cadê? Passou 2 semanas, nada. Eu falei, escuta, cadê o projeto? Amanhã eu te entrego. Né? E ele é filho de um executivo, de uma corporação grande. Aí ele trouxe o projeto, sentou na minha frente, veio lá com a folha, imprimiu o projeto e colocou lá. Tinha 2 linhas impressas. Aí eu falei, 2 respirei, linhas? falei, vai ser difícil essa conversa, hein? Aí eu bati o olho, li, e elas estavam invertidas cronologicamente. Eu falei, pronto, já tenho o gancho para começar a falar, porque eu não sabia por onde eu começava. Aí eu li e falei, olha, elas estão invertidas, não tem problema, isso eu arrumo fácil. Nossa, vai ser difícil conversa. Aí eu falei, olha, um projeto, né, eu preciso ter o objetivo, o escopo, o resultado projetado, né, para ele, o plano de ação, né, tem que ter a configuração de business plan, trabalhar a viabilidade econômica. A gente na consultoria dá aula de projeto, tá cheio de apresentação, material impresso, tem livro. Que tal você pegar um deles para você se inspirar, né? Que é isso? Eu não preciso olhar conhecimento desenvolvido, eu faço da minha cabeça, né? E aí eu consigo chegar em 2 linhas. Que é um dos grandes problemas da ciência versus rede social. Narrativa Perfeito. e ciência estão sendo colocadas no mesmo nível e não são definitivamente, né? E é um grande perigo fazer isso. Você está cheio de, eu adoro o termo mergulhador de pires, está cheio de mergulhador de pires, né? E o cara assim, não, mas da onde você tirou isso? Não, de um cara, porque ele fala super bem. Não importa, da onde ele tirou a informação, é opinião pessoal, é pesquisa. Bom, e esse garoto, eu falei, olha, não é um projeto. Se você monte um projeto mesmo, expliquei. Olhou para mim, saiu da sala. Silêncio, eu falei, e agora? O que aconteceu, né? Deu meia hora, ele voltou, colocou a cabeça assim, na sala e falou assim, você pelo menos podia ter me parabenizado pelo meu esforço. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais legal. Quando você entrar de manhã, a gente fica de pé e aplaude a sua existência. Uau! Levei na brincadeira, chamei ele, falei, vamos conversar, né? Que é da onde eu estou tirando minha autoestima e como eu estou trabalhando, né? E o feedback positivo o tempo inteiro, né? O esforço versus a experiência. Então, às vezes essa turma vem e nós vendemos essa versão para eles, que basta ter uma ideia maravilhosa e vão ficar milionários. Né? A gente vendeu capas de revista, quantos jovens de 29 anos já tem 5 milhões na sua conta. Continua vendendo. Né? Quantos são Mark Zuckerbergs na vida, e eles citam esses caras, né? Os meus filhos, só vai falar com ele e falar, cara, não é tão fácil assim. Não, mas olha o Mark Zuckerberg, cara, é um cara em 8 bilhões. Né? É um cara em... Ele não terminou a faculdade. Não, Steve Jobs, cara, são 2 caras em 8 bilhões de pessoas. São 3, 4 caras, 5, dá para contar na mão. Calma, né? Somos seres de média. Vamos olhar o que a gente desenvolveu de conhecimento ao longo da história, né? E essa é a briga, de novo, gosto do Harari quando ele chama a atenção disso. Quando a gente coloca ciência e narrativa no mesmo nível, nós estamos em perigo. Estamos em perigo. Sim. A gente está fazendo um monte de gente crer que alguém de narrativa confiável está falando coisas verdadeiras, entre aspas. E eu assumo isso como verdade para a minha vida. Olha, tem um bom discurso, né, poder de persuasão, que já está resolvida essa Olha questão. O quanto a gente está denegrindo a função de um coach que, quando bem feito, tem um impacto gigante na vida profissional de alguém, né? Em cima de um bando de doidos mal preparados e narrativa bonita. E que se dizem coaches de tudo, de alma, de vida, de carreira, de tudo. E a moçada vem junto, né? Vendendo... narrativas contrárias aos coaches também, que também... São complexas, também embasadas, porque tira a importância de um trabalho como esse, né? Tira ciência, tira conhecimento, tira preparação, tira treinamento, coisa que a gente sabe não se faz em meia hora, né? Assim, você pode ter alguém que, inclusive, intelectualmente é privilegiado, mas com pouca experiência. E experiência é coisa vivenciada. Você pode falar muito, mas eu não vou conseguir fazer com que você viva aquilo, né? Sim. Não dá, precisa ter alguns quilômetros rodados. Sim. E o que a gente precisa trazer dessa moçada é aproveitar essa energia do idealismo que, volto a dizer, todos os jovens têm. Né? E agora, uma baixa afiliação, eles são menos dispostos a se afiliarem a essas grandes organizações centenárias e a hierarquia, e pegar isso para ser de fato transformador. Mas transformador não é vai lá, abre uma empresinha que você vai ter sucesso, depois você vai... Não é, né?
O nível de morte das empresas que se iniciam sem nenhuma estrutura, só com uma ideia mais ou menos boa, porque ele acha que vai captar dinheiro, como já aconteceu no passado. Não, tem que preparar. Entendeu? Essa é a maior luta, eu acho, para esses jovens. Falar assim, precisa de esforço, precisa de preparação, precisa passar horas. Não é apertando um botão e fazendo trading, do dia para noite você fica milionário na bolsa. Isso não existe. O cara que está vendendo isso está ganhando com treinamento, né? Ele não ganha na bolsa. Tá com infoproduto, né? Está vendendo com treinamento e com ganhando like em rede social. Então ele não tá, como eles dizem, tradando, né? Agora as palavras em inglês e português misturou tudo. Né? Não está fazendo porque não acontece. Assim, a bolsa não é um cassino de certo ou errado só. Né? Sim. Então a gente precisa trazer para eles, né, por essa energia de forma direcionada, ressignificar e continuar estimulando eles. Essa energia é fundamental. Né? É muito ruim ver pessoas 40 anos cansadas, desistentes, né? Assim mesmo, é isso aí, meu papel é esse. Só seguindo a vida, né? Não entendi. Só seguindo a vida, só empurrando o barco ali, esperando chegar sexta-feira. Só seguindo. Né? Isso é uma pesquisa que a Betânia Tanuri publicou alguns anos atrás, muito boa, mostrando a infelicidade no meio da carreira, era o título. Né? Você via quantos executivos seniors e CEOs eram infelizes, ou são infelizes, porque aceitaram achar que o sucesso individual é só um bom nível econômico. Quem não tem, acredita. Quem tem, sabe que não é. Né? É óbvio que há algo que você precisa ter de condições econômicas mínimas para ter saúde, né? Ciência médica, ir ao médico, se alimentar bem. Passou disso, milhares de pesquisas demonstram que não faz tanta diferença e a infelicidade individual não faz nenhum. Né? O caminho é outro. Então, eu acho que ressignificar isso é o nosso papel, porque a gente também vendeu histórias não tão boas. Se eles vêm assim, somos nós. Né? Eu tenho falado muito isso em algumas empresas, né? As pessoas param assim, porque pedem para falar sobre os millennials, né? Como é que eles são, as características, o cara é inquieto, só quer feedback positivo, não faz esforço. Então, bom, quem vendeu essa história para ele? Ele não aprendeu sozinho. Sim. Fomos nós que vendemos essa história para esses caras. Nós vendemos, inclusive, em cima da nossa infelicidade. Né? A gente vestiu a camisa, vestiu, cansou, rasgou a camisa e diz, não vista. Né? Ele falou, tá bom, papai falou não vista, então não vou vestir mais. Eu aprendi em casa. Tem uma pesquisa feita na USP alguns anos atrás, que a pesquisadora ia para os jovens assim, o que vocês querem fazer depois de formados? Né? Administração, economia, querem empreender. 75%, eu acho, era o número, queriam empreender. Que ótimo, né? Que geração maravilhosa de empreendedores. O que seremos um país do futuro. Mas ela é uma pessoa sagaz, ela perguntou por que você quer empreender. Uma boa pesquisadora. E ele falou assim, porque eu não quero viver a infelicidade que os meus pais viveram. Eu não quero doar a minha vida para uma corporação, depois ser demitido, substituído por uma pessoa mais barata, mais jovem. Eles tinham exemplos concretos. Esse cara vai ser um péssimo empreendedor. Ninguém empreende para se livrar de ser empregado. Isso não é empreender. Até porque eu posso não ter... sobrevivência. É buscar a sobrevivência mínima. Eu posso nem ter perfil para empreender. E muitos não têm. Seriam ótimos cientistas, excelentes staffs, ótimos assistentes, maravilhosos. Não tem características para empreender, desde que ele reconhecesse aquele espaço de trabalho. Então, nossa geração aqui, X, bagunçou um pouco essas coisas, a gente tem que arrumar, e isso eu tenho dito dentro das empresas. Vocês bagunçaram, vamos arrumar? E as pessoas um pouco constrangidas, é verdade. Né? Então, vamos reconstruir esse diferencial, vamos trazer os jovens não atuar em oposição, porque a gente tende, no atalho, a fazer caricatura. Né? Esses meninos são chatos, né? Essa molecada... Mimizentos, né? Não querem se esforçar para nada, não querem lutar. Tá bom. Isso é uma caracterização muito superficial, né? E não serve para muita coisa, a não ser a gente criar mais oposição. Nós e eles e nós. Né? Não cabe oposição quando nós vamos conviver e construir algo para o futuro. Então, a questão é como é que a gente ressignifica isso? Acho que é necessário. E aí toda a sociedade tem que estar envolvida. Né? Mas eu sou alguém que trabalha no setor empresarial. Vai dar uma palestra numa escola perto da tua casa. Vai lá se oferecer. Né? Eles estão precisando de ajuda, seja privada, seja pública. Tem muita gente que vai permitir. Tem espaço para isso. Né? Tem espaço, entendeu? Ajuda a ressignificar isso, porque o benefício é para todos nós. E não atuar com caricaturas. Né? Tem outro aspecto também, João, que eu tenho percebido, que é a questão de como a gente está passando por essa mudança e de não ter mais tanta segurança nas instituições, no trabalho e ficando cada vez menos tempo
num mesmo emprego, tem a questão do polywork. Uhum. Então, a pessoa acaba tendo 2 atuações, 3 atuações, uma ao final de semana, uma que tem a ver com o hobby, outra que de verdade é a fixa, que paga a conta. E aí, além inclusive do bico, porque o bico eu acho que é mais comum, né, então tem ali o trabalho, mas vende alguma coisa no catálogo, ou faz algo de vez em quando no final de semana. Agora não, a impressão que se tem, até as pesquisas demonstram, é que principalmente esse movimento vindo dos jovens, eles querem de verdade estar em 2 atuações, Uhum. para manter a segurança, mas para também o próprio conhecimento, aprendizado ser variado. Como é que a gente faz para equalizar isso, inclusive com a liderança? Porque a liderança olha e pensa: Opa. não, é só ou Dedicação comigo ou exclusiva. com ele, eu preciso dessa dedicação É. exclusiva. E o quanto que isso também já nos indica esses caminhos próximos do mercado de trabalho. Hum. Excelente pergunta, isso é muito legal. Na década de 80 para 90, a coisa que nós mais falamos para os executivos é: tem um plano B, tem um plano B, tem um plano B. É uma hora que você não vai saber mais o que fazer, né? O cara cai na aposentadoria, entra em depressão e ostracismo, né? Poxa, mas o que que é o plano B? Sei lá, abre uma loja com alguém da tua família, vai fazer trabalho social. E a gente via que isso tinha um impacto muito positivo. Não só por mera experimentação, mas se você pega estudos de capacidade cognitiva, se eu consigo trabalhar com um conjunto de variáveis maior, eu amplio a minha capacidade de leitura de contexto, inclusive. E uma das características que, por experiência de muitos assessments, a gente observa na nossa população brasileira é baixa capacidade analítica e, portanto, baixo pensamento sistêmico, que são fundamentais hoje para o futuro. Para ampliar isso, viva outras coisas. Então, assim, eu sou da área financeira. Leia literatura. Vá ler coisas que não são da sua área. De repente, você vai descobrir áreas que você adora, vai dar aula de noite. Tem um plano B. Isso a gente dizia para a geração X. Essa turma já veio falando assim: então pode? Então eu quero, nóis. né? Eu quero, porque para nós isso é gostoso. E aí isso reforça outras. A Folha publicou semana passada um texto falando sobre como trabalhos manuais são essenciais para o desenvolvimento cognitivo no longo prazo. Do tipo, vou reformar um sofá de casa, ou eu vou ter um hobby, vou fazer bordado, assim, são fundamentais. Né? E que essa Que a geração gente já não perdeu traz. muito ao longo do Já não tempo traz, isso. é só telinha, né? Só telinha, logo vai ser só comando de voz, né? Nem o dedo vai Uhum. pôr na tela. Sim. Então, assim, eu preciso. Né? O ser humano, ele se desenvolve a partir daí também. Então, tem que pegar isto como estímulo e reconfigurar de novo a relação de trabalho. Por que eu não posso ter um profissional que atua num projeto especificamente? Depois eu chamo ele de novo. Quando eu tenho projetos dessa natureza recorrentes, mas que não requerem a especialidade. É o que a consultoria faz. Você não precisa ter um especialista em estratégia o ano inteiro, mas você precisa dele um mês, você contrata uma consultoria. Você poderia ter as pessoas com uma postura mais consultiva. E tem gente que adora, tem o perfil, né, voltado para isso, que é outra discussão. De onde vem, o que é o perfil, como é a cultura ou alguém. Mas o importante, tem gente que atuaria muito bem desta forma. E não há necessariamente conflito de interesse. Eu posso trabalhar num hospital, montando projeto, e numa siderurgia. Uhum. Mas e a informação? Faz um contrato de confidencialidade, não tem informação conflitante. Eu confio na pessoa, ela se mostra confiável, é uma relação que a gente renova continuamente, né, várias vezes, isso se desenvolve e já existe em outros mercados. Agora é só Então, uma questão da gente fazer essa adaptação e sim, esse é um caminho, tendência que a gente não deve muito voltar mais. necessariamente, porque algumas, a gente falou de distinção de funções, etc., mas algumas funções precisam ser ainda mais especializadas. Seja porque coisas novas surgiram na sociedade, você pega, por exemplo, prevalência das doenças, né? Elas mudaram da década de 50, 60, 70, 80, o que acontece hoje é diferente do que aconteceu no passado. Envelhecimento da população, 2050, nós vamos ter a maior parte da população brasileira acima de 55 anos de idade. Uhum. Isso muda o quê? Tudo. Tudo. Uma pessoa acima de 60 anos não tem uma abertura de perna de 1 metro para subir no ônibus. Uhum. Você tem que mudar a calçada e a escadinha do ônibus. Você tem que mudar a forma como se acessa o edifício, tem que mudar tudo. Muda tudo. Muda perfil segurador, muda maquiagem, muda tudo. Né? Exato. Então, eu preciso de gente atenta e especializada de acordo com o contexto daquela sociedade.
Então, não é só extinção, tem também especialização, e a gente pode ter gente estimulada a isso. Que era o que a gente falava na década de 90 das carreiras transversais, lembra que a gente falava, olha, não é só engenheiro, né? Posso fazer engenharia e biologia. Algumas organizações de ensino estão atentas a isso, já começando a estimular isso com carreiras duplas, formação dupla, porque já perceberam que isso é um fenômeno normal, né? Como economia do comportamento. O cara faz economia, faz psicologia e entra no que é o que está mais em voga hoje para a economia. Economia comportamental. Sim. Isso é uma novidade, mas já tem um prêmio Nobel. Uhum. Né? Então, é uma carreira diferente, né? Transversal. Você ia falar? Não, que é a questão de abrir possibilidades, é sempre estar buscando, e o aprendizado, né, constante, o lifelong learning que a gente fala tanto, né, é fundamental para esse processo. A gente precisa estar sempre buscando essa especialização, esse aprofundamento no entendimento do nosso contexto, né, para poder contribuir e continuar contribuindo ao longo dos anos. E esse é o ser humano, né? Nós temos um potencial gigantesco. Por N questões históricas, foi necessário, ao longo da história, ou foi contextual, não sei se foi necessário, mas era contextual, eu reduzir um pouco esse potencial, limitá-lo e colocar ele numa trilha de desenvolvimento. Talvez não seja mais o momento, né? Talvez o nosso futuro esteja definido por liberar esse potencial. E aí é nossa responsabilidade. A gente fala assim, os jovens vão salvar o mundo. Não. Por que vão? Foram eles que criaram um problema. Por que vão jogar sobre as costas dele? A gente faz isso geracionalmente, né? Sim. É nosso papel agora ajudar nessa ressignificação, contextualização e formação desses caras mais jovens, para que a gente tenha condições viáveis sobre a Terra. É disso que a gente está falando. Não está falando só de um emprego, está falando de condições da nossa sociedade, né? Que são o inverso da ultrapolarização que a gente estimulou e que está baseada na superficialidade das coisas, né? A polarização sempre usa a superficialidade da discussão, da narrativa, da estimulação, né? E não ao contrário, não é reflexão, não é multiplicidade. Quando eu preciso de diversidade, a diversidade é para isso, né? A gente usa uma caricatura da diversidade como etnia, né? A principal diversidade é de forma de pensamento. É que essa dá um trabalho danado. Mas não dá tempo de contar no Rios. Essa daí. Essa daí não dá tempo para contar em 30 segundos, 60 segundos não dá. Requer uma paciência gigantesca. Exato. Não é fácil conviver com gente diferente de você. Sim. Aliás, Entra em conflitos. é muito internos, difícil. É muito difícil. E eu preciso estar treinado e estar à disposição por uma comunicação que é inclusiva, por permitir o diferente sem achar que ele é oposição ou inimigo. Isso é muito difícil, não é fácil. E a liderança, por mais que a gente fale isso há 20 anos, não está bem preparada para isso. Não tá, e está cada vez menos. A gente está chegando ao final, João. Nossa, rápido. Foi muito rápido. Dá para ficar mais um tempão aqui, né? A gente tem umas provocações bem finais aqui, que é o momento toma e devolve, que é rapidinho. Assim, a gente joga uma expressão e aí vem, tá? A gente tem algumas provocações, mas se vier alguma coisa à mente aí, pode seguir, Igor. Inteligência artificial. Caminho de futuro. Solidão mundial. Uma realidade muito ruim que está se aprofundando. Precisamos tomar cuidado. Aumento da expectativa de vida. Traz enormes desafios, mas é um alento para a humanidade que quer se eternizar. Inclusive citou, né? E, João, como é que as pessoas, então, te encontram para continuar esse papo incrível? Que bom. Obrigado por perguntar. Então, me encontram nas nossas redes sociais da People Strategy, né? Então, www.peoplestrategy.com.br, e vão ver que a gente tem lá o LinkedIn, o Instagram. Estamos começando a trabalhar mais redes sociais e vão ver uma série de textos e provocações que nós fazemos por lá também. E falando em provocação, Igor, episódio 99, saímos daqui provocados, convidados, comprometidos. Obrigada por esse episódio. Eu que agradeço, muitas provocações, muitas inquietações, mas eu acho que, como a gente falou, inclusive, durante o episódio, na própria abertura, que é isso que nos vai movimentar, né, para dar o próximo passo, para seguir desenvolvendo e seguir transformando a sociedade para uma coisa melhor, né? É isso. Muito bem, obrigada, garotos. E olha só, TID, RH, vai ter trabalho, tá bom? Pode ficar tranquilo que trabalho vai ter e está acontecendo agora e precisa que a gente de verdade se envolva, tenha interesse genuíno, busque as nossas habilidades, provoque o melhor nas pessoas que estão conectadas com a gente, tá? E falando em conexão, clica aí no sininho, se inscreva no canal,
compartilha esse conteúdo e manda também as suas contribuições para a gente trazer mais gente por aqui, mais discussão, tá bom? Episódio 100 tá chegando por aí. Até o próximo. Tchau, tchau.